Então, a escolha da medicina, eu não queria fazer medicina inicialmente, eu ia fazer comunicação, veja bem. E aí, meu pai adoeceu de uma doença muito grave, né, chamada, na época, linfoma, atualmente, linfoma de Hodgkin. E teve uma médica, o que era muito raro, uma cirurgiã, que fez parte dos primeiros atendimentos, né, da doença dele. E essa pessoa me encantou pela humanidade, pela sororidade, pela delicadeza em estar tratando uma pessoa e a família, naturalmente, que fica envolvida, né, de uma doença muito grave que meu pai acabou falecendo. Mas por conta disso, eu acabei decidindo fazer medicina, porque eu vi que tinha um outro lado, né, e um lado diferenciado, que era das relações humanas, das relações com o outro. E como eu acho que eu recebi muito da vida, e acho mesmo, eu sou muito grata por tudo que eu tenho, né, eu acabei fazendo medicina. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz, né, num território bastante vulnerável, que era conhecido como Favela Kelsons, atrás da Kelsons, do lado do serviço da Marinha, eu me lembro que eu fiz um atendimento a uma criança que estava junto com a mãe, era uma comunidade, né? E aí eu falava, olha, você tem que dar isso tantas vezes após o almoço, após o jantar. E essa mãe ficava olhando para mim. E eu falei, não, o que você não está entendendo? Olha, você vai dar tantas gotas disso após o almoço e após o jantar. E eu insistindo na minha fala, achando que eu estava arrasando ali, né? Orientando, eu estava clara. E essa mãe vira para mim e fala assim, a gente não tem almoço e jantar. A gente não tem isso. E aí, assim, pode parecer muito bobo, mas isso as escolas não ensinavam à época, né? E a gente começou a se olhar. E eu, poxa, então, seu filho está desnutrido, a gente vai precisar. E comecei a trabalhar de uma outra forma com ela. E a gente conseguiu também que a estrutura ali social pudesse dar um apoio. Tinha na época uma bolsa alimentação, que o governo federal também já estimulava, né? Que era lá no início do SUS, na articulação com as comunidades, enfim. Mas isso foi uma lição, porque não basta você saber quantas gotas disso, quantas gotas daquilo, se você não entende a realidade com quem você está falando e trabalhando, né? E a gente tem que ter um linguajar muito próprio, porque também não adianta a gente ser prescritiva, né? Porque você aprende na escola a prescrever, na escola médica, né? Você vai prescrever, você vai atender, você vai auscultar, mas escutar é fundamental. Escutar o outro, né? Para entender qual é a demanda do outro. Porque a gente acha que sabe tudo, mas não sabe. A gente vai aprendendo todos os dias. Então, para mim, o Abrigo Sigiloso é um local muito precioso, porque ele consegue... É um local que não ninguém sabe onde fica, a gente não diz, em que bairro, em que situação, ele é sigiloso. Mas a gente recebe mulheres com seus filhos, aquelas que estão em risco de morte. E é sempre muito grave. Então elas chegam às vezes com a roupa do corpo e com os filhos pelas mãos. E muito, assim, assustadas, perdidas, angustiadas. E lá tem uma equipe especializada, uma assistente social, uma psicóloga, uma advogada, que vão trabalhar com essa mulher uma proposta de saída daquele lugar, saída desse lugar da violência onde ela encontra, né? Que pode ser mudança de bairro, que pode ser, às vezes, até para outro país, outro estado. Então, são sempre situações dramáticas, trágicas. E muitas das mulheres falam assim, mas sou eu que tenho que me esconder, né? Eu que tenho que vir para um abrigo sigiloso que ninguém sabe onde eu estou. Mas E aí a gente articula com uma rede, que é uma rede que tem defensoria, promotoria, assistência social, saúde, né, para tentar construir com essa mulher um plano de saída desse lugar. Então, assim, falar de uma personagem é difícil, porque todo dia a gente discute um conjunto de mulheres em situação muito, muito grave. E que pode ser qualquer uma. Ela pode estar perto da gente, ela pode estar em classes sociais mais altas, ela pode estar nos espaços de vulnerabilidade, nos territórios vulneráveis. Então, ela é comum. O que diferencia?
é que a mulher de classe social maior, ela tem um aporte de outras pessoas a darem um suporte a ela para a ruptura desse. E as mulheres vulneráveis, elas saem com a roupa do corpo, com os filhos pelas mãos, sem nada, largam tudo que tinham para trás. Então, assim, a essas, a gente precisa construir, ajudá-las a construir essa perspectiva de futuro, né? Enfim, eu acho que é esse o trabalho.